Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Então quero pedir a todos vocês aí, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo. Toque o sininho que o YouTube te avisa quando nós estivermos no ar com mensagens iguais a esta. E já deixa o seu like, vem coisa boa, comentem à vontade, muito obrigado aí a todos que têm comentado, tá bom, queridos? Muito obrigado mesmo. E compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem. Fazendo isso, vai estar ajudando o canal da Graça Pura. Mas então a mensagem de hoje, em que vamos falar sobre a vinda de Cristo consumada. O que, André? Você crê que Cristo voltou no ano 70? Mas eu não vi nada. E o mal que está aí? Nós, quando trazemos essas mensagens, as pessoas elas se enchem de dúvidas, né? Isso é muito normal. Podemos então prosseguir para tirar mais uma dúvida. E para os críticos de carteirinha do canal, eu tenho uma notícia. Se segurem nas cadeiras, porque vem mais uma revelação de Deus para as nossas vidas. Para a de vocês, não sei, com certeza ficarão aí mais e mais indignados. E para aqueles que estão começando a entender, por favor, tenham estas 3 atitudes. E hoje nós vamos falar, sim, de uma das maiores dúvidas para muitos. E isso soa muito estranho, porque Jesus já veio, mas o mal está aí, não é verdade? E para outros, chega a ser impensável pensar que Cristo já veio e o mal ainda existe. É disso que nós vamos tratar essa mensagem. Está na hora de começarmos a palavra. Agora é a hora da palavra. Então, para começar essa mensagem, vocês sabem que durante muitos anos, né, todos até a nossa libertação, né, do sistema religioso, então todos esses anos, as doutrinas do sistema religioso que foram nos ensinadas, né, elas foram forjadas em nossas mentes a ferro e fogo. Isso continuamente. Porque desde muito pequenininho nós fomos doutrinados a aceitar a tradição cristã. E não podíamos questionar nada, porque quem questiona no sistema é mal visto. É ou não é? Então, papai e mamãe, que com amor, e nós temos eles são os nossos primeiros tutores, em alta consideração, né? Sempre nos falavam assim, olha, um dia, quando Cristo voltar, esse mundo que vemos aí será destruído e o Senhor nos fará novos céus e nova terra. Lá não haverá mais o mal, a maldade será extirpada do mundo, será tirada do mundo e viveremos o quê? A justiça dos justos. Falava mamãe e papai olhando para o céu. Não é assim. É claro que eu estou romantizando, mas é por aí. E olha, pasmem os senhores, você sabia que isso não tem na Bíblia? Primeiro, que a terra seria destruída e que não haveria mais maldade. Isso não tem na Bíblia. Anota isso, abençoado. Este mundo nunca será destruído e o mal continuará enquanto houver um ser humano vivendo nesse mundo. E as gerações são eternas. Isso tudo é uma invenção do sistema religioso. Então, se não é da Bíblia, André, de onde tiraram essa ideia? Da igreja, né? Papai e mamãe frequentavam também, de pastores, de padres, que repetiam o que for ensinado a eles sem questionarem. E eu vou mostrar para vocês aqui agora um dos versículos mais usados pelo sistema religioso para dizer que um dia o mal seria retirado da terra. E isso acontecerá, segundo eles, no dia do juízo final. Vamos ao texto? Salmo número 37, versículo 9 ao versículo 11, e está aí, começando agora para vocês, está aí. E diz:
porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está aí mais um texto que, tirado do seu contexto, passará a ideia de que isso ocorrerá quando Cristo voltar. Isso em um futuro próximo, um futuro isolado aí pelo tempo, né? Então, abençoados, vocês sabem que até mesmo aquelas concordâncias que existem dentro da Bíblia, quando Jesus falou que os mansos herdarão a terra, eles caem aí em Salmos. Então esse texto é um texto tirado fora do contexto. E por causa disto, eles, quando nos ouvem, nos chamam de quê? De hereges. Mas eles mal sabem que hereges são eles. Por quê? Descontextualizaram a vinda de Jesus e os textos da Bíblia. E quando falamos que Cristo já veio, só falta alguns deles desmaiarem. Não é verdade? Aí vem com a pergunta: se Cristo já voltou, por que a terra continua da mesma maneira? Abençoados, primeiro, deixa eu voltar aqui com a imagem. Primeiro, quem falou que iria mudar? Quem falou para você? Meus queridos, a terra nunca acabará. Quem vai acabar, ou quem está acabando, é as gerações que estão morrendo e as outras que estão nascendo. São as gerações, de geração em geração. As gerações envelhecem e morrem, porém são substituídas sempre por novas gerações. E a terra continua para sempre. Essa é a verdade bíblica. Abençoados, e isso tem na Bíblia, André? Claro que tem. O que não tem é que a terra será destruída. Vamos mostrar para vocês alguns textos que afirmam e confirmam o que estou dizendo para vocês. Mas antes disto, eu quero fazer aqui com vocês algumas observações muito importantes nessa mensagem e para a vida de vocês, tá bom? Vamos falar sobre a fé. Amados, eu tenho falado sobre a fé, uma fé que viria ao mundo, uma fé diferente da fé das obras que nós tivemos no Antigo Pacto. Era uma fé diferente. Inclusive, eu tenho aqui no canal uma mensagem que fala sobre essa fé. E o que é a fé que se manifestou? É a fé dos chamados para essa glória. E o que são chamados para essa glória? Qual é a diferença dessa fé? Sabe qual é a diferença? É simples. É crer no que está escrito. Pois foi isso mesmo que nos libertou do sistema religioso. Sim ou não? Passamos o quê? A desacreditar na tradição. Passamos a desacreditar nos líderes e nos credos e doutrinas do sistema. Então essa fé que se manifesta quando nós cremos, que temos, foi reservada para nós. É a que nos capacita, por exemplo, de nos ver no reino de Deus. É aquela que nos capacita de ver novos céus e nova terra. É aquela que nos capacita, a fé que nos faz enxergar com muita clareza a vinda de Cristo no ano 70. Por quê? Porque cremos naquilo que está escrito. Os irmãos que não receberam essa fé não creem. É simples assim, duvidam. Vão lá para perguntar para os pastores e padres como é aquele texto. E essa fé que nós temos é uma fé inteligente. Não é uma fé cega, é uma fé racional. É uma fé obtida por revelação de um conhecimento que até então ninguém falou. Meus queridos, estamos entendidos sobre a fé, a respeito da fé? Então use agora nessa mensagem e vamos refletir sobre os versículos que eu vou apresentar agora. Então, amados, eles acreditam que a terra será destruída e o mal será destruído também. E a nossa missão agora nessa mensagem é te mostrar que a Bíblia nos mostra o contrário disto. Vamos ver. Então eu começo no famoso versículo e capítulo de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que não poderia faltar aqui. E tá aí, ó. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece, ou a terra para sempre permanece. Aí está, meus queridos.
Então nós estamos vendo através desse versículo e entendendo que da mesma maneira que a terra está para gerações, atenção no que eu vou falar, da mesma maneira que a terra está para gerações, as gerações também estão para a terra. Se Deus fala que a terra permanecerá para sempre, o que significa? Que as gerações sobre ela também será para sempre. Sim ou não? Então, a terra, ela está toda funcionando para nós. As gerações sobre ela. Tanto que do verso 5 ao verso 7, depois vocês leiam aí, está o contexto disto que eu estou falando. Por quê? Porque mostra o ciclo da terra. Vou botar para vocês verem aí. Eu separei aqui, mas eu não vou ler não, até para a gente correr. Tá aí, Eclesiastes, anota, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Tá aí, mostrando a terra funcionando para nós. E o princípio da lei de Deus, o princípio de todas as coisas, para o homem aqui na terra, é o quê? Crescer e multiplicar. Tá entendendo, abençoado? Mas, olha só, eu quero fazer mais uma observação nessa mensagem. Eu quero fazer, como diz o outro, né? Eu quero fazer mais um adendo nessa mensagem. É informar, eu quero que vocês prestem atenção, os ímpios são aqueles que praticam o mal, tá bom? E quem praticava o mal naqueles dias da Bíblia e nos dias de hoje, quem eram? Todos, sem exceção. Quem tem carne aí, queridos? Faço uma pergunta para você. Quem tem carne aí? Se tem carne, não adianta. Vai praticar o mal. É só deixar a vida te levar, como diz o pagodeiro. E muitas das vezes a gente deixa. Mas nós não somos chamados para ser igual a eles, deixar que a vida nos leva. Nós é que levamos a nossa vida. Por isso que devemos o quê? Estar ligados na vida do Espírito. E é isso que estamos fazendo aqui agora, alimentando o nosso Espírito. Sim ou não? Estamos. Muita gente não gosta quando eu falo sim ou não, que me falar até que eu estou parecendo Macedo. Mas vamos voltar à mensagem aqui, queridos. Agora, os futuristas também alegam sobre essa passagem de Eclesiastes que o mundo nunca acabará. Os salvos em um corpo glorificado habitará a terra. Então isso é uma utopia. É outra utopia do sistema religioso. Como um corpo espiritual vai habitar no mundo projetado para a carne, queridos? Como é que pode isso? Aí eles falam que a terra será transformada. Mas como assim? Isso não tem na Bíblia. Isso é outra utopia. Não há na Bíblia. Vamos a outro texto que refuta o futurismo aí com essas invenções. Vamos lá. Salmos número 145, versículo 13. Lembrando, senhores, que Salmo não tem capítulo, tá? Tá ali. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura em todas as gerações. Então, notem, queridos, há um reino eterno e ele dura em todas as gerações. E o reino de Deus não terá fim. Logo, as gerações sobre o reino também não terão fim. Agora, alinhando esse verso aí com Eclesiastes, eles não se completam? Por isso que a Bíblia é toda harmoniosa. Um outro versículo que podemos também ponderar nessa mensagem é o que fala sobre o dilúvio e diz que o Senhor não destruiria mais a terra no dilúvio ou por dilúvio, né? Vamos ao texto? Mas o Senhor falou que não ia destruir. Vamos lá, o texto está em Gênesis capítulo 9, versículo 11 e diz: faço esta aliança convosco, nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Veja, nenhuma criatura será destruída. E depois ele completa: não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Meus queridos, se a terra foi criada para o homem, né, um ser vivente, e o homem foi criado para a terra, nós chegamos à conclusão que um não vive sem o outro. Vocês sabiam, se o homem desaparecer, vamos dizer que o homem desaparecesse da terra, a terra acaba? Sabia disso? Se sabia disso, a terra desaparece? Amados, as coisas neste cosmos, né, que o cosmos é o mundo que a gente vê, elas estão tão interligadas que basta faltar abelhas no mundo para a vida acabar. Vocês sabiam que os cientistas, eles dizem o seguinte,
que se as abelhas acabarem na terra, o homem só consegue sobreviver 3 meses. Você sabe como é que é o nome disso? É ecossistema. Estamos todos interligados por cadeias. E você sabe quem criou isso? Deus. Que incrível, né? Aí, a tradição que quer que o mundo acabe, por causa da maldade, né? Mas aí diz que Deus não acabará por água. Mas Deus pode acabar com fogo, não é, André? Agora eu te pergunto, onde está escrito isso? Em lugar nenhum. O fato é que o texto, esses textos que eu estou mostrando para vocês, junto com outros 2 textos que lemos, em Eclesiastes e em Salmos, eles estão o quê? Em harmonia. Agora, parece que o primeiro texto que eu li no começo está em contradição com estes 3, não é verdade? Não parece? Porque parece estar falando que um dia a maldade seria destruída. Vamos ver de novo aqui, que é Salmos número 37, do versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler. Vamos ler, não. Vamos observar que nós já lemos, né? Então ali diz que os malfeitores serão desarraigados, né? Os que esperam no Senhor darão a terra, né? O ímpio não existirá. Então dá entendimento realmente que parece que ali haveria a extirpação, né, da maldade. E diz que os malfeitores, né, o mal será desarraigado da terra e os que esperam herdarão a terra. Não parece, queridos, que está em contradição? E principalmente quando você lembra do futurismo pregado pela tradição. Aí é que parece, não é verdade? Mas a Bíblia, queridos, ela é tão harmoniosa que ela não se contradiz. O que acontece é que eles, como sempre, ocultam o contexto, ou não sabem, né, dessa passagem. E vocês sabem onde está o contexto dessa passagem? Vamos ver no verso 1. Salmo número 37, versículo 1, está aqui para vocês, que diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então aqui parece que o salmista, né, que escreveu esses salmos aí, ele está indignado ao ver a prosperidade do ímpio. E aqui o contexto para ímpio era as nações que prosperavam e Israel não. Porque Israel, se vocês forem observar, em quase toda a sua história passada, vivia quase na beira da falência do caos, sendo dominada sempre por outros povos, sim ou não? E isso causa o quê? Indignação. É o mesmo que o crente de hoje, né? Eles reagem ao mal, né? Eles rasgam a Bíblia, saem da igreja do pastor. Se Deus não abençoar, vão fazer isso. Não recebo isso. Isso não entra aqui na minha casa. Enfim, vocês já viram como é que é? Vocês já ouviram a famosa frase? Isso eu não aceito. É isso que esse salmo está tratando. Agora veja no verso 16, que também é um versículo interessante para a gente abrilhantar mais o nosso entendimento sobre salmo. Está ali, olha. Diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então, o texto não tem nada a ver com o final do mundo, com os mansos herdando a terra depois da sua destruição, da destruição dos ímpios, né, do mal. Isso é um engodo que engolimos por anos a fio. Estamos entendidos, queridos? Porque Deus não vai destruir a terra? Por causa de quê? Por causa da sua palavra. Deus não vai destruir a terra. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra. Amados, agora vamos entrar numa parte da mensagem, a terceira e última parte. Vamos abordar um personagem muito importante que vai nos ajudar a compreender o mal. E por que Cristo veio em sua parousia, né? Cristo veio e não retirou o mal. Nós vamos começar a entender agora. Primeiro eu tive que dar toda essa ênfase para que você te basear para agora sim. Vamos falar de Adão. Quero te fazer uma pergunta. Será que quando Deus fez Adão, o primeiro homem, fez ele para ser infalível? Pensa aí, querido. Será que Deus, quando fez Adão, ele fez para ser infalível? Amados, primeiro, Deus não cria nada errado. Ele só cria o que é certo. Se Deus fizesse Adão 100% infalível, ele iria falhar? Claro que não. Pensa aí, queridos. Use essa fé, a fé que enxerga, essa fé que acomoda as revelações e as transforma em conhecimento. E conhecimento é fortaleza. Responde aí, meu querido. Mesmo que você se você está ainda no sistema religioso, você ainda vai no conto do vigário, do pastor, né? Responde aí.
Meus queridos, é claro que Deus fez Adão igual a nós. Sujeitos o quê? A fracassos. Sujeitos ao quê? A paixões enganosas. E quando Adão desobedece, não há ou não é nenhum espanto para Deus. Ali, quando Adão, né, ele tem acesso, ele desobedece, né, começa a obra de Deus para os seus filhos. E qual a consequência do erro de Adão? Qual foi a consequência? O que Deus falou que iria acontecer a Adão se ele comesse o fruto? A morte. Não foi isso que Deus falou? Que se ele comesse o fruto, morreria. Só que o que matou o homem, atenção no que eu vou falar, hein? Não foi o fruto. Não foi o fruto que matou o homem. Nos dá esse entendimento, né? Talvez subliminarmente, e agora vem a correção. Foi a forma que ele chegou ao fruto. E você sabe como Adão chegou ao fruto do conhecimento? Veio pela transgressão, veio pela desobediência. Que estava onde? Onde estava essa desobediência? Em Adão, na sua carne. E a consequência seria o quê? A morte, sim ou não? E eu te pergunto, Adão morreu? Claro que não. Adão continuou vivo e fez família. Só não estava mais no Éden. Não estava na presença de Deus. Estava longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento espiritual. Porque o que morreu em Adão foi seu espírito, o afastamento do Éden e da árvore do conhecimento, que é a comunhão. Isso levou Adão à morte, aonde? No espírito. Prova isso aí, André. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Teria vários versículos para mostrar a vocês. Será que foi o que eu não coloquei? Foi o que eu não coloquei. Mas Romanos capítulo 5, versículo 12 é muito conhecido. E diz assim, olha: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só que incrível. Olha só que incrível, abençoados. Então, todo o Filho de Deus que viesse a viver naqueles dias estariam com o seu espírito morto e a carne viva. Isso é outro corte. Por isso que o Antigo Testamento, incluindo até mesmo Jesus de Nazaré, se justificava pela lei de Moisés, que foi um pacto para a carne. Por quê? Porque o espírito do homem estava morto. E Deus é espírito. Então, como o homem poderia ter comunhão com Deus se Deus é espírito? Naqueles dias, não. Vocês estão entendendo? Agora eu te faço mais uma pergunta, e principalmente para você que não crê. Você não crê que Cristo veio no ano 70, não é verdade? Para ressuscitar os mortos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que é pior? A morte natural ou a morte espiritual? Conhecida como a segunda morte. Que para você é? Claro que é a segunda morte. É ou não é? Então, na vinda de Cristo, ele colocou a morte sobre os seus pés e levou aquilo que separava o homem de Deus, né? A lei de Moisés, que acusava o homem dia e noite. O que ele fez? Cravou na cruz. Então, o mal não é pior do que a morte espiritual, porque a morte espiritual significa afastamento de Deus. Se Jesus ainda não veio no ano 70, atenção no que eu vou falar, o homem está afastado de Deus. O que você faz dentro da igreja? Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com o homem. Porque se Jesus ainda está por vir, ele não restituiu a segunda morte. Vocês estão entendendo? Então, o mal não é pior do que a morte espiritual. Porque o mal, o deslize, ele leva você, que foi iluminado por essa palavra, a querer o quê? A acertar. E o problema do mal é que ele de fato é mal. As obras da carne são mais. Elas estão aí. Aí aonde? Voando? Não, na nossa carne. É só a gente se descuidar um pouquinho que ela vem e nos leva. É só nós deixarmos a vida nos levar. Por isso que nós não podemos deixar que a vida nos leve. Nós temos que levar a nossa vida.
O mal nos põe em atenção, porque valorizamos o que Deus fez por nós. Veja o texto em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós estamos no reino, sabemos que Ele veio, estamos aqui, em Cristo Jesus. E nós fomos chamados para isso, para entender o bem e entender o mal. Esse é o grande aprendizado que temos no reino de Deus. É por isso que Deus nos tirou o mal. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é a própria presença de Deus. O homem, quando chegou a primeira vez perante a presença de Deus, a árvore do conhecimento, ele chegou através da transgressão. E hoje nós fomos trazidos por Deus através da obediência de um só, que foi Cristo, que resgatou o seu espírito, o nosso espírito, reviveu. Hoje nós não revivemos mais o espírito, porque nascemos vivificados. Mas aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, tiveram os seus espíritos ressuscitados. Então nós não chegamos a Deus através da transgressão, e sim por um ato de obediência. Por isso, o que você enxerga, milhões de pessoas neste mundo não enxergam, estão cegas. Porque você tem essa essência, a essência de Deus. Você está na presença de Deus, você está agora diante dessa árvore. André, e o ímpio? O ímpio é o que pratica as obras da carne. E quem pratica as obras da carne? Todos sem exceção. Amados, às vezes a gente escorrega. Mas no mesmo momento em que escorregamos, conseguimos entender as coisas e falamos, eu não sou isso é a debilidade da minha carne, eu não vou me maldizer, se eu tiver de pagar alguma coisa para alguém, se eu defraudei alguém, eu vou pagar. Mas definitivamente não sou isso. E não vou mais cair nessa arapuca, porque eu tenho conhecimento e eu vou usar esse conhecimento a meu favor. Então o problema não é cair, é quantas vezes você vai se levantar. E quantas vezes você vai se levantar, meus irmãos? Você vai se levantar com a mente de Cristo ativada todas as vezes. Com a mente da religião, virá sobre você um juízo de fogo. Porque lá, errando, você se acha condenado. Jesus vier naquele momento, está no inferno. O diabo vai te levar para o inferno. Deus está lá em cima revoltado com o seu erro. Deus está esbravejando sobre a sua vida. Sabe aquele emprego que você perdeu? É porque você deu brecha. É assim que eles falam. Por isso que tem um monte de gente decepcionada aí indo às igrejas. As pessoas que frequentam esses lugares, elas estão ali por medo, por pavor. E no fundo, elas odeiam aquele lugar. Lugar de fofoca, lugar de manipulação, lugar de homens maus e perversos, lugar onde abriga os ímpios e os piores que tem. Foi por isso que ele não tirou o mal, é para que você veja isso e aprenda com seus erros a ser um ser humano melhor, é para isso. Um ser humano que possa mudar o mundo, o seu mundo e o mundo de quem vive ao teu lado. Foi para isso, é para te livrar do mal, como Jesus orando um dia falou. E eu quero terminar essa mensagem por aqui, justamente aqui, em João capítulo 13, capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 18. E vamos ler. E diz, mas agora vou para ti, Jesus se despedindo, né? E digo isto, orando, e digo isto, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, olha aí. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. E o que é a verdade que santifica? A palavra, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá aí, abençoado. Você veio a este mundo para brilhar. Você não veio a este mundo para ser arrebatado como prega a igreja. Você não veio a este mundo para colocar a culpa num suposto ser que faz o mal. É você que tem que se conscientizar. Saiba que você está andando no reino de Deus e tem uma carne que a todo momento pode te picar. Essa é a grande verdade. É isso que você deve ter em mente. E você deve estar com a mente de Cristo ativada, ouvindo mensagens iguais a esta, mensagens espirituais, meu irmão.
É para isso que Deus te chamou. Aí tu tens que brilhar. Tu tens que fazer um mundo melhor para todos. Essa é a manifestação do reino de Deus. Por isso que eu digo, vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até uma próxima oportunidade. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Eita, povo abençoado. Eita.